Olá, queridos exploradores da jornada da vida. Eu me chamo Isabela e nesse exato momento eu tô numa parte da minha metodologia, do meu autodesenvolvimento. E nessa parte eu tô documentando as minhas raízes. É uma autobiografia e esse método ele consiste em entender as raízes do seu eu. E aí o objetivo é a infância subconsciente. Então a gente mapeia essa biografia e após mapear essa biografia a gente vai entendendo, tipo, que crenças nasceram em mim nestes momentos, entende? Então esse mapeamento, essa psicoanálise, ela vai me ajudar a quebrar essas crenças, para assim continuar na jornada do autoconhecimento. Mas essa fase inicial é essencial. Então, esse processo, ele é demorado. E eu ainda tô entendendo os meus processos de tempo nessa existência. Porque o tempo pra mim ainda é algo muito utópico. Então, tá sendo um pouco difícil parar assim e não querer fazer tudo de uma vez. Mas tá até que indo. Eu tô entendendo um pouco esse processo, porque eu tô criando algo, mas eu tô tentando colocar em prática primeiro. Sabe, eu tô, criando a primeira fase, colocando ela em prática. Criando a segunda fase, colocando ela em prática. E assim por diante, entende? Nessa fase, a primeira fase. E cada fase, ela é dividida em etapas. Então, essa primeira fase, ela tem 1, 2, 3, 4 etapas. Enfim, o que eu quero dizer é que, esse canal ele vai ser mais pra documentar, assim, é uma coisa mais pra mim ver e colocando esse conteúdo nesse negócio. E a partir dos momentos que eu tô vendo as evoluções, eu vou contando os meus relatos e depois eu vou... É uma metodologia, então, eu estou testando, é uma teoria, eu criei uma teoria. Então eu tô fazendo dela uma ciência. Então eu tô criando uma metodologia para poder entender e fazer o resultado, entende? Mais ou menos isso, deu pra entender? Nessa primeira etapa, o que eu tô fazendo agora? Eu tô escrevendo a minha biografia. Mas a minha biografia, ela tá sendo escrita pelos traumas. Eu tô pegando as partes negativas, digamos assim, da experiência, das raízes, para entender aonde tá ferido, aonde tá os buracos, para poder tampar. Mas basicamente, eu tô contando os traumas desde a gestação da minha mãe até a vida adulta, até o momento presente, ok? Primeiro, eu liguei pra minha mãe, todas essas histórias que eu sei, como é que eu sei da gestação? Eu escutei essas histórias na minha infância, na minha adolescência, assim, algumas histórias, e aí, na minha terapia com a minha psicoanálise, a gente começou a conversar e aí tinha alguns buracos. E aí eu liguei pra minha mãe e esclareci melhor as histórias. Então você ter essa riqueza de informações é muito importante. Então eu percebo que as pessoas elas não têm muita curiosidade de saber a sua história. Mas isso é muito importante. É essencial nessa jornada de autoconhecimento. Espiritualidade também. E tudo se liga no final das contas. Mas eu liguei pra minha mãe e aí ela contou, da gestação, e contava do meu pai. E aí eu acabei sabendo de traumas dela também e traumas do meu pai também. Eu tô criando a minha biografia e aí eu acabo entendendo a história das pessoas que estão fazendo parte também, sabe? Porque quando você coloca os traumas, você tem que entender o porquê que aquilo aconteceu. E para você se desvincular e recapitular, ressignificar o trauma, você tem que substituir o sentimento por outro. E você substitui a dor, o remorso por perdão, alegria talvez, sabe? Então para você saber fazer isso, você tem que, por exemplo, eu tenho um trauma com meu pai. E aí eu vou lá nesse trauma, vou lá nessa história, dentro dessa memória, eu sento, assisto a cena. Então é demorado e tem que ter paciência, mas escutem. Você vai no seu trauma
E aí eu sentava, eu olhava tudo aquilo. E aí, em vez de olhar pra mim, eu olhava pra pessoa que tava, tipo, me agredindo, me ameaçando. Então, eu tentava entender aquele ser. Você entender o seu agressor faz com que você tenha compaixão ou talvez empatia e você consiga ressignificar com um sentimento maior, mais elevado. Então você pega isso, você recapitula essa memória e aí você já não tem mais esse peso. Deixe de ser pesado e você passa a fazer um check-in no seu passado, nos seus traumas. Então o que era um trauma vira uma memória diferente. Ainda existe aquela memória, ainda existe a dor, ainda existe tudo aquilo, mas você recapitulou, você deu um outro significado, você enxerga, quando você volta nessa memória, você não vai ver só essa memória, você vai ver também essa nova memória que você vinculou com essa, entende? Na sua mente é uma linha tênue que todas as memórias elas se vinculam e estão todas armazenadas no mesmo espaço. Então, quando você volta nesse lugar com a mesma memória, com o mesmo sentimento e bota outros sentimentos nesse mesmo buraco de memória, todo mesmo na sua memória não existe tipo passado, tipo 5 anos, a sua memória não entende o tempo, entende? A sua mente não entende o tempo como ele realmente é. Quando você coloca essas memórias junto com essas, a sua mente ela entende que esse é o sentimento real. Então pare de criar esse peso e esse remorso nessa sua memória. Então você dá um check-in no trauma, ok? Então, essa é a primeira fase de autobiografia e psicoanálise. Que é você escreve a sua biografia, você analisa e você recapitula curando essas raízes. E essas raízes vai fazer com que essa árvore fique mais forte, entende? Essa é a primeira fase. Eu tô passando por ela ainda. E eu preciso de um novo caderno, porque eu acabei com o caderno. Eu sei que você vai precisar de um caderno muito grande pra colocar isso, porque você pensa, são só alguns traumas, algumas memórias. Mas quando você percebe, quando você vai colocar a ideia no papel, você vê quantos detalhes e quanta informação tem nessa memória. E nessa memória tem outras vinculadas com ela. E aí você tem que analisar isso, e aí você vai, pensando, e você anota seus pensamentos, as suas memórias, e o seu sentimento, tudo, e acaba sendo muito grande. Então você vai precisar de um caderno um pouco grande. E o mais interessante, e o que eu recomendo, é você ter um caderno para cada etapa, para cada fase. Para cada etapa também. Por exemplo, essa primeira etapa, que é a linha do tempo emocional, que é você vai pegar os seus pontos emocionais primeiro, porque essas raízes têm outras etapas, né? Então, por exemplo, a primeira etapa é essa negativa, que eu tô pontuando os medos, os momentos de medo, os momentos de vergonha, os momentos de orgulho, os momentos de tristeza, tô pegando esses pontos e tô escrevendo eles, pra vincular os traumas e focar no que tá mais difícil, sabe? E aí a segunda etapa é os arquétipos familiares, pais controladores, são os arquétipos. E aí você vai dando esses nomes, esses arquétipos pra família. Pega a família, né? As pessoas que estiveram com você na sua infância. A terceira etapa é o mapa das crenças. Então, enfim, eu não vou focar muito nas etapas e na metodologia, e sim na experiência que eu tô fazendo agora, que é a primeira etapa. Que é a primeira etapa. E é a mais difícil, e eu tô vendo que é uma das mais longas. Então tem que ter paciência. Mas tem uma frase que eu peguei pra eu não me desmotivar. Eu escrevi essa frase pra mim mesma ler todos os dias que eu estou fazendo isso. A frase é: hoje eu só preciso dar um passo. O todo se constrói no detalhe. O todo se constrói no detalhe. Essa construção do seu eu transmutado, uma consciência mais superior, um seu eu mais idealizado, ela é construída no detalhe, na paciência. Se você não focar no agora, não focar no pequeno detalhe, talvez
fique algumas lacunas, entende? Então faça o que você consegue fazer agora. E calma com o tempo. Pra mim, o tempo é uma coisa muito difícil de entender e de fazer parte dele. E acaba que eu não saio do lugar porque eu penso que o tempo vai acabar. E se o tempo vai acabar, eu tenho que fazer tudo agora. E aí quando você tenta fazer tudo agora, você acaba não fazendo nada. E aí você se frustra porque é como se o tempo tivesse acabado. Enfim, é isso. Primeira etapa. Primeiro vídeo deste canal. Eu não sei, eu acho que eu tô bem gravando esse vídeo. Eu tentei vários, na verdade. E esse foi, tipo, vou tentar. E deu certo. É isso. Obrigado por ter me ouvido. E se você tá afim de entrar nessa jornada também, deixa um comentário pra eu poder saber se vocês querem que eu dê mais detalhes ou que eu ajude em alguma parte. É pra ser mais um documentário pra mim, mas se tiver pessoas interessadas, eu posso doar também e te guiar também, ou falar o que está me guiando também pra te ajudar nisso. É isso.